Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pod Inovação, um podcast sobre pesquisa e inovação produzido de alunos para alunos. Eu sou a Júlia. E eu sou a Lívia, e hoje temos a honra de receber no nosso segundo episódio a Estela, que possui graduação em Tecnologia e Informática pela UENG, é especialista em Informática e Educação pela UFLA e mestre em Economia Doméstica pela UFV. Primeiramente, seja bem-vindo, Estelinha, é um prazer receber você aqui com a gente. E, para começar, eu queria te perguntar como que surgiu esse interesse em tecnologia e informática? Boa tarde, obrigada pelo convite, fantástico, estou muito honrada. Bom, na verdade, ele surgiu de uma surpresa, né? Eu tenho um histórico de criação que é bem voltado para o meio rural, então, quando eu era mais jovem, a minha ideia era alguma coisa na área de agrárias. No entanto, foi a partir de um serviço voluntário que eu fiz quando era bem jovem ainda, numa escolinha de informática, é que eu percebi que eu tinha uma aptidão para tecnologia. E aí, então, o viés de estudo já virou para essa situação. E a escolha foi informática, porque era o que tinha mais a ver na época. Sim. E qual foi o maior desafio que você enfrentou ao longo da sua carreira e como você lidou com ele? Da carreira já depois de formada? Eu acho que um grande desafio foi ter sido aprovada muito jovem no concurso. Eu era recém-formada e eu tinha apenas 3 meses de formação, eu não tinha nem diploma, eu só tinha declaração. Então, disputar com as pessoas mais qualificadas daquela época foi um grande desafio. Mas também foi uma surpresa muito grande quando naquela época eu consegui ficar em segundo lugar do concurso efetivo, né, que então foi o que me possibilitou fazer parte do Cefet, né, lá em 2004, e depois acompanhar toda a transição para IFMG. E assim, Estelinha, você falou que você era muito nova quando tudo isso aconteceu. E você acha que a idade influencia alguma coisa? Porque muita gente pensa, eu sou muito novo, às vezes eu tenho medo de me entregar, ou você acha que é até bom a gente começar já novo? Eu queria ter tido a oportunidade que vocês têm, né, de fazer um curso técnico antes, experimentar uma área de formação federal. Eu não tive essa possibilidade. Eu acho que quando a gente faz a escolha da nossa profissão, realmente a idade é pouca e, portanto, a nossa maturidade ainda está em desenvolvimento. Mas, no entanto, quando você é tocado por aquilo que você quer fazer, a certeza ela é plena, que foi o meu caso, né? Eu tinha 2 certezas, uma primeira de que eu seria da área de agrárias, mas a partir do momento que eu experienciei a tecnologia, eu tinha certeza que essa era a área que eu queria seguir. Você já participou de projetos de inovação e até patentes, né? Como você vê o papel da criatividade e da inovação no crescimento pessoal e profissional do jovem? Eu acho que é tudo. Eu acho que, assim, vocês, principalmente, vocês têm que aproveitar todas as oportunidades que são apresentadas para vocês, né? Principalmente em iniciação científica, que é quando tem a oportunidade de trabalhar essa parte de ensino, pesquisa, extensão, inovação. E, diante disso, essas possibilidades, elas abrem portas para vocês que são inimagináveis. E aí, se vocês me permitirem, eu queria contar uma historinha que aconteceu essa semana e que ela é muito válida e vai de encontro a essa pergunta que vocês fizeram para mim. Claro. No ano de 2015, nós tínhamos aqui no campus Piuí curso técnico em edificações numa modalidade diferente da de vocês. Vocês são integrados ao ensino médio e a gente tinha o edificações na modalidade subsequente, para aqueles meninos que já tinham terminado o ensino médio, né? E aí, naquela época, sendo professora de informática e empreendedorismo, eu fiz uma proposta para as turmas de que a gente desenvolvesse uma proposta, um protótipo, um serviço para a área da construção civil. Naquela época, a gente teve, acho que, 17 propostas diferentes nas turmas que se seguiram e o Gerindo Talentos existe até hoje. Por que eu quero contribuir com essa iniciação científica que vocês perguntaram? Um dos projetos do Gerindo Talentos, que era um projeto de extensão, ele é responsável por um novo formato de cavalete na área da construção civil, que se chama cavalete regulável.
Ele foi patenteado, que é uma coisa que vocês citam aí, né, também, que fez parte da minha trajetória, as 9 patentes que estão depositadas no nosso IFMG. E aí, esse cavalete foi contemplado essa semana como um dos pioneiros e principais projetos do Campus Piuí para ser apresentado num congresso nacional em Brasília. Então, em novembro, eu estarei em Brasília com um estudante que era do técnico em edificações, que hoje é nosso aluno da engenharia civil, que é o Fernando Barros. Então, a gente vai representar o Campus Piuí principalmente, mas vai de encontro ao que vocês perguntaram. Qual é a importância, né, da tecnologia e da inovação na vida do estudante? Ela faz toda a diferença. É quando realmente vocês podem experienciar todo e qualquer tipo de proposta nesse sentido. E assim, Estelinha, com tantas mudanças que a gente tem no mundo do trabalho hoje em dia, como que você acha que, por exemplo, uma pessoa que não tem ideias ainda do que ela quer seguir, do que ela tem interesse, como que você acha que ela pode se descobrir no mundo do trabalho? Júlia, eu acho que hoje vocês têm muitos testes vocacionais que podem direcionar, mas eu acho que a tecnologia que vocês têm em mãos, principalmente através dos celulares, ela pode inclusive contribuir com isso, desde que ela seja, né, ricamente utilizada. No caso de vocês, que eu falo que vocês que estão dentro do IFMG, e aí eu estou falando de toda a galera, né, de todos os campi, eu acho que vocês já estão na frente, vocês já são privilegiados para abrir a mente para pensar o que vocês querem do futuro. Afinal de contas, cada um de nós já tem uma centelhazinha, né? Tem um que gosta mais da área de humanas, o outro da área de exatas. Eu acho que vocês só precisam usar as ferramentas certas para vocês lapidarem esses desejos e então realmente fazerem aquilo que o coração está pedindo, né? Eu falo que se a gente escolhe a profissão e permite que ela nos escolha, a gente nem sente que está trabalhando, gente. É um presente todo dia. Uhum. Sim. Você já acompanhou a evolução de muitos alunos, né, ao longo dos anos. E existe alguma coisa que você gostaria que os jovens soubessem sobre o mercado de trabalho que, tipo, talvez eles não aprendam na sala de aula, assim? O mercado de trabalho é uma caixinha de surpresa, né? Dentro da sala de aula, o estudante ele tem um passo a passo que precisa ser seguido através das ementas, dos planos de ensino e de todas as atividades que são pensadas para vocês. No entanto, tudo que vocês têm dentro da sala de aula foi pensado cientificamente para que vocês sejam preparados para o mercado de trabalho. Viver a experiência do mercado de trabalho é extremamente significativo para vocês, inclusive, perceberem se aquela é a área de atuação que vocês gostariam de estar. Então, uma das propostas que é pensada é o estágio. Né? No caso de vocês, seria diferente, vocês experienciam isso através de projetos integradores, visitas técnicas, mas a experiência do mercado de trabalho, eu entendo que ela pode ser alcançada e deve através dessas experiências de estágio. E assim, Estelinha, ao longo da sua carreira, você acha que teve algum momento que você teve que, assim, se reinventar ou passar por alguma coisa que você não imaginou que teria que passar para aprender algo novo? Todo tempo, né? O professor, ele é isso. Ele, para fazer uma aula diferente, uma aula significativa, principalmente nessa época agora de tecnologia, sabe? A gente luta para poder prender a atenção de vocês, né? Para fazer com que a aula seja agradável ao ponto de vocês quererem estar ali. Então, eu me reinvento todos os dias. E aí eu costumo dizer que a sala de aula ela me mantém viva, justamente porque eu preciso criar novas formas de aprendizagem para que eu consiga conquistar os seus olhinhos, porque senão eu não consigo. E ao longo da sua carreira, né, passou por diferentes funções e cursos, e qual que mais marcou, assim, a sua trajetória e que você aprendeu com ela? Eu sou muito abençoada, né? De fato, realmente, eu já passei, acho que por quase todas as funções que tem dentro de uma instituição educacional, né? A pesquisa, a extensão, faço parte do ensino por causa da sala de aula, já fiz muito trabalho voluntário. Eu acho, assim, que não existe um destaque para uma ação. Eu posso dizer que para cada espaço que eu ocupei dentro do IFMG, e até
para os convites que eu recebi e em determinada época eu não pude aceitar, eles têm uma experiência única na minha carreira, mas não só no meu desenvolvimento profissional, no meu desenvolvimento pessoal também. Então, eu acho que eu seria até injusta se eu elencasse alguma coisa que tivesse tido uma maior atenção. Eu prefiro dizer assim que tudo teve o seu espaço extremamente especial para essa minha carreira. E mudando um pouco o assunto, Estelinha, a gente sabe que você está aqui no ambiente de inovação desde o início, né? Você teve uma participação muito significativa. Você pode contar para a gente como que foi a história assim, do ambiente de inovação do nosso campus? Um desafio um atrás do outro, noites e noites, madrugadas, fazendo editais. Como é que isso daqui surgiu? Existiu um edital, né, em que todos os campi do IFMG poderiam pleitear a possibilidade de ter um espaço de inovação, mas nós sabíamos que naquela época somente 6 dos 18 seriam contemplados. E aí existia um medo muito grande, porque como é que um campus avançado, que tem um número restrito de professores, de técnicos administrativos e, portanto, de estudantes, como é que a gente ia disputar com outros campi que têm aí mais de 50 anos, né, no mercado educacional? Mas esse campus Piuí sempre trabalhou com muito afinco. Então, apesar de nós sermos um número reduzido de docentes e de técnicos administrativos, todo mundo tem muito prazer em desenvolver ações que são correlatas à sua área. Então, tudo que solicitava no primeiro edital, a gente tinha com sobra. Precisava de patente, a gente já tinha. Precisava de um número X de projetos de extensão, a gente já tinha. Uma quantidade X de aulas voltadas para tecnologia e empreendedorismo, também tínhamos. Então, naquele ranking, nós conseguimos a contemplação entre os 6. Não foi fácil. A princípio, o que se teve foi a montagem da estrutura física do lugar. Só depois veio toda essa parafernália tecnológica para a gente trabalhar. Só através de outros editais que a gente conseguiu suprir demandas do próprio ambiente que diziam respeito a ar-condicionado, né, a envelopar as paredes, a questão de câmeras, sonorização, lustre. Então, cada pedacinho do espaço de inovação, ele tem uma história muito própria, porque ele não nasceu de uma vez. Ele foi como um grande quebra-cabeça, montado aos poucos, dentro das possibilidades que surgiam principalmente através dos editais de fomento. E ao longo da sua carreira, você já pensou em mudar de área, assim? Como você lidou com essa dúvida? Nunca na vida. Vocês fizeram eu lembrar meu irmão agora. O meu irmão fala assim para mim: Kitty, você nunca mais quer fazer outra coisa? E eu encho o peito para dizer não. Eu me encontro na sala de aula. De todas as tarefas que eu desenvolvo, é a que eu mais gosto. Né? Eu faço muita coisa dentro do Campus Piuí, principalmente, né? Mas tem uma história antes disso no Campus Bambuí, mas não tem nada que me realiza mais, depois das minhas filhas, do que estar na sala de aula com vocês. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa é a carreira que me escolheu e que eu escolhi, e não houve em nenhum momento essa situação de alteração de ambiente de trabalho. Você se encontrou na sala de aula. Exatamente, e eu sou muito feliz com o que eu faço, muito. E, Estelinha, muita gente pensa assim que, nossa, eu vou sair do ensino médio, vou ter que começar a trabalhar. Só que você mostra pra gente que quando a gente se encontra mesmo na nossa profissão, não é nenhum cargo muito difícil de carregar, é uma coisa tranquila. Você acha que, assim, tem algum conselho para dar para todo mundo que pensa, assim, que não se descobriu ainda, que tem medo dessa nova fase? Tem algum conselho que você dá pra gente? Eu conheço um pediatra que fala que quando a oferta é muita, a gente não sabe o que escolher, né? Eu acho que vocês, né, nessa leva da idade de vocês, vocês têm todas as possibilidades. Então, eu acho que afinar o que realmente mais conquista vocês, e eu acho que um curso técnico do tamanho do de vocês, ele consegue mostrar direitinho. Eu gosto mais disso, menos daquilo. E ter um pouco de calma, sabe, Júlia? Eu acho que a juventude hoje, né, a faixa etária de vocês, eu até acredito que é justamente por causa dessa alta oferta que a gente tem, principalmente tecnológica, vocês são ansiosos por natureza e às vezes isso dificulta o processo de escolha.
Então, quando você me pede um conselho, eu dou ele de coração, até porque tenho 2 meninas que também precisam ouvir isso lá em casa, né? É ter calma e observar o que que realmente te deixa satisfeito, para que depois você possa entrar no mercado de trabalho fazendo o que eu faço. Feliz todo dia. Sim. E tá em constante mudança também, né? As áreas de trabalho, tá avançando muito a tecnologia, né? E o que você acredita que é o segredo para um sucesso em uma carreira assim? Dedicação, com certeza, porque as coisas, apesar das pessoas acharem diferente, né? As pessoas têm um costume de dizer, fulano teve sorte, mas não sabe nem o que que a gente passou para chegar até aqui. Então, eu acho que dedicação é a palavra que define, porque se você se dedica, você vence os obstáculos, você enfrenta os desafios e alcança os objetivos pelos quais você está lutando. E logo após essa situação da dedicação, eu acho que planejamento. Porque quando a gente se planeja, quando a gente se organiza, a gente diminui, né, para bem menor a taxa de erro. Eu acho que é bem por aí. A gente fica muito em dúvida também, porque agora, tipo, a tecnologia tá avançando muito, né? E acaba que as outras profissões ficam meio prejudicadas. Uhum. Eu costumo ler em alguns artigos, porque daqui tantos anos determinada profissão não fará mais parte do rol de escolhas, né? Eu tenho uma certa tendência a refutar algumas informações dessa natureza, porque eu acho que, talvez pela minha área de formação, né, tecnologia, eu entendo que a tecnologia ela é uma ferramenta que melhora todas as outras, né? Eu mesma enfrentei um desafio quando vim para cá, porque sou uma professora de programação de cursos específicos de informática. Quando eu vim para o Piauí, eu tinha que ensinar programação para estudantes da engenharia civil. E, no entanto, eu já tive 4 TCCs aqui, orientados e muito bem desenvolvidos dentro da área de programação. Então, eu acho que a hora que o indivíduo entende que a tecnologia é ferramenta, então ele dá um up em qualquer uma das carreiras que ele escolher. Sim. E, Estelinha, você acha que teve algum momento, algum ano, assim, da sua carreira, ou alguma história em específico que te fez perceber que, assim, seu lugar era em sala de aula mesmo, que era aquilo que você queria fazer, que era a sua paixão? Um fato específico, assim, para dizer, olha, naquele tal dia aconteceu tal coisa, especificamente não, mas lá atrás, o ano era 2006, eu tinha 2 anos de sala de aula e participei da primeira formatura, da primeira turma que eu tinha ministrado, né? Aquele monte de conteúdos de programação, eu recém-formada, a turma, algumas pessoas com mais experiência do que eu. E no dia daquela formatura, 26 de novembro de 2006, eu recebi uma homenagem em que todas as pessoas ficaram de pé para aplaudir o meu trabalho. Naquele dia, meninas, eu percebi que realmente a sala de aula era onde eu tinha que ficar. E eu costumo falar que a minha sala de aula é diferente, né? Porque a minha sala de aula é o laboratório. Mas ali é o meu lugar, sem dúvida. E aquele 26 de novembro de 2006, ele ficou guardado na minha cabeça. Acho que eu nunca tinha sido invadida por uma emoção tão grande relacionada ao meu trabalho. É muito bom que tipo, você conduz as aulas de forma leve, assim, você nem percebe que tá. Graças a Deus, ainda bem. E, Estelinha, por exemplo, quando você era mais nova, assim, no ensino médio mesmo, ou até mesmo na faculdade, você tinha dificuldade, assim, com fala para apresentar trabalho, apresentar TCC? Porque hoje em dia, em sala de aula, a gente te vê e você dá aula na maior tranquilidade, todo mundo entende facilmente. É uma coisa que você sempre teve ou você foi aprendendo com o tempo? Não, eu fui reservada durante muitos anos. Eu era uma menina muito falante, mas aí, por exemplo, quando acontecia uma situação que tinha muita gente, eu ficava pensativa como é que aquilo ia se dar. O que me ajudou muito? As apresentações de trabalho em sala de aula. E aí eu percebi que eu tinha uma facilidade para falar dentro da sala de aula, ali com os colegas, os professores. Dali para frente, eu já passei para ser oradora na igreja, aí depois já passei a fazer parte do coral da igreja, depois comecei a cantar em casamento, e aí então, quando veio a sala de aula,
aí foi realmente a superação de todo e qualquer tipo de, né, de paradigma. Então, assim, eu sempre tive, vou parafrasear uma pessoa que já nem está mais conosco, que já se foi para outro plano, era um professor que trabalhava comigo em Bambuí, e ele falava que eu tinha uma doçura ao ensinar. Nunca esqueci isso, porque eu acho que a gente tem mesmo, acho que cada educador tem um modo próprio de transmitir aquilo que sabe e aprender ao mesmo tempo. Então, talvez seja a minha doçura que tenha me ajudado na comunicação. Mas se vocês perguntarem de dificuldade, minha dificuldade se chamava física. Física era o meu terror. E como você tem muitos anos de trabalho em tecnologia, como você vê a evolução dessa área e como a gente pode fazer para acompanhar isso? A evolução, ela é uma constante, né? Se a gente olha para o gráfico da tecnologia, para os rankings, ela só cresce. E principalmente agora que a inteligência artificial está em alta, é impossível regredir, né? A intenção realmente é só seguir. Como é que a gente faz para acompanhar? Precisa estudar muito, aproveitar as ferramentas que eu acho que são dadas aos estudantes em sala de aula, né? E eu não estou falando só aqui do nosso IF, nem só do nosso campus, eu acho que de modo geral. Hoje, as redes sociais, elas trazem muito conteúdo que não é um conteúdo tão aproveitado, né? Mas se vocês fazem um filtro, até mesmo aí através das redes sociais, vocês conseguem muitas informações. Então, andar para trás já não nos cabe mais. Então, para que a gente realmente dê conta de acompanhar todo esse percurso tecnológico, é estudando, aproveitando essas oportunidades que vocês têm, né, de fazer parte da Rede Federal de Ensino, de estar dentro de uma instituição que possibilita isso daqui que vocês estão fazendo. Olha que dinâmica rica que vocês estão fazendo aqui. Imagina que, de repente, desse grupo aqui que está fazendo esse trabalho conosco, já saiam aí jornalistas, apresentadores. Isso daqui é também uma ferramenta de escolha de profissão, né? Então, eu acho que é isso, aproveitar o que vocês têm e fazer o filtro daquilo que for melhor. E com toda essa tecnologia, Estelinho, acho que a cada dia que passa tá mais fácil a gente conseguir conquistar as coisas. Você, como uma pessoa que já desenvolveu patente, assim, como que você se sente fazendo uma coisa importante, assim? Que conselho você daria para uma pessoa que tem essa vontade? Primeiro, eu me sinto muito honrada. Eu falo que eu consegui aproveitar as oportunidades que eu nem sequer sonhava em ter quando eu era mais jovem. Eu jamais imaginei lá no auge dos meus 20 anos que com 40 e quase 4, que eu tô agora, que eu já teria percorrido um caminho desse tamanho, sabe? Então, o aconselhamento é vocês realmente estudarem para conhecerem, serem questionadores, especuladores, para vocês saberem cada vez mais o que o próprio mercado, o que a própria tecnologia tem para apresentar. E aí vocês fazerem esse acompanhamento e fazerem as suas escolhas. Mas volto a dizer, projetos como esses que vocês estão fazendo, que inclusive vocês estão de parabéns, eles já são mais do que um pontapé inicial para isso. Vocês já estão lá na frente, porque essa experiência que vocês estão tendo aqui, ela é única. A gente até pode ver se a gente realmente quer, tipo, isso, experimentar. Exatamente. Vocês já estão inseridos. Tudo isso daqui que nos cerca já é tecnologia de ponta. E olha o tamanho do trabalho que vocês estão fazendo. Isso é fantástico. E relacionado às patentes ainda, Estelinho, você tem alguma história para contar sobre quando você estava desenvolvendo? Quais foram as dificuldades? Como que foi quando você viu que realmente deu certo? Como você se sentiu? A princípio, todas as dificuldades possíveis. Quando a gente desenvolve uma proposta, a ideia é que ela seja inovadora, né? Que não exista nada parecido, por isso se registra a patente. Então, assim, a gente não tinha laboratório para testar nada. Então, a gente tinha que ficar correndo para os campi que tinham algum laboratório. Então, era um circuito tão engraçado, porque aí eu botava os estudantes que eram representantes de cada produto que estava sendo desenvolvido dentro do carro da instituição, e a gente ia para os campos próximos e os distantes. Então, a gente foi para Arcos, porque lá tinha um bom laboratório, vamos testar material lá, não foi suficiente. Vamos para Congonhas, porque Congonhas tem um laboratório certificado pelo Inmetro, não foi suficiente. Tivemos que ter uma entrada dentro da UFMG. E aí as aventuras nas estradas eram gigantescas, porque a gente ia na nossa cabeça e na nossa fala desenvolvendo tudo que a gente ia testar lá.
Então, na nossa cabeça, a gente chegava de manhã, voltava de tarde, estava tudo testado, já estava tudo reconhecido. A gente chegava lá, passava 8, 9 horas e não saía com nada, porque testar material, testar equipamento não é fácil, né? Então, os grandes desafios foram encontrar meios para realmente validar o nosso produto, né? Porque é comum que o IFMG nos ajude através do núcleo de inovação tecnológica que o próprio IFMG tem. Então, a gente não tem problemas, por exemplo, com serviços burocráticos, a gente não tem despesas com serviços jurídicos, existe toda uma orientação nesse sentido. Só que até chegar nesse patamar, todo o restante a gente tem que dar conta. Então, os maiores desafios sempre foram fazer com que o produto realmente ganhasse os olhos das bancas examinadoras. Aí, para isso, a gente falava que tinha dia que parecia gente cigano. Cada dia a gente estava num lugar, pedindo, batendo lá na portinha e pedindo, por favor, a gente precisa testar o nosso produto. Era assim. Depois que você terminou o seu mestrado, você ingressou primeiro onde? Para começar assim. O meu mestrado, depois de finalizado, eu ainda fazia parte da equipe do Campus Bambuí. Uma vontade gigantesca de voltar para Piuí, mas não tinha onde me encaixar, porque aqui ainda não tinha um campus instalado. Então, eu logo tentei, eu acho que é a melhor palavra, o doutorado na área de computação. E tive a felicidade de ser aprovada em primeiro lugar no doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim que eu recebi o comunicado, houve a doação desse espaço aqui para Piuí. Então, o diretor daquela época me disse, Stella, você agora vai ter que decidir. Ou você faz o seu doutorado, permanece em Bambuí pela quantidade X de anos que a lei determina, né? Porque existe isso. Ou então você vai ter que abrir mão dessa oportunidade agora para você poder voltar para Piuí. Gente, eu não pensei 2 vezes. Então, eu fiz o mestrado com a intenção de já ingressar no doutorado enquanto eu estava no pique. Eu não era mãe ainda, então tudo era mais fácil, deslocamento, a logística, o próprio tempo de dedicação. Mas aí vir para Piuí, fazer parte dessa unidade, estar mais próxima da minha família, gritou mais alto. E aí as coisas seguiram um outro curso, né? Nesse tempo de voltar para Piuí, aí já teve a Esther, mas aí teve a Clara, né? Que apesar de ser mais velha do que a Esther, ela veio um pouquinho depois. E aí o doutorado está numa gavetinha, vamos dizer assim. Então, eu fiz o mestrado, depois dele eu já estou terminando o meu 3º MBA, focado em cibersegurança. Eu acho que a tecnologia, ela tem esse viés que é muito bom para as coisas que são de engrandecer o ser humano, mas a gente tem um viés que é mais duvidoso. Então, eu estou me especializando através de MBAs na cibersegurança computacional. E, enquanto isso, o meu doutorado está ali me aguardando mais um pouquinho. Eu acredito que tudo tem a hora, vai chegar a hora dele também. E, Estelinha, você passou por muitos momentos, assim, difíceis, né, numa carreira que a gente tem que ter muita força para persistir naquilo. Com certeza, ou talvez não também, em algum momento você já pensou, e se eu desistir? Mas se você já pensou nisso, o que te confortou e o que você pensou para não desistir dessa carreira tão grande que você tem? Quando eu estudava, vou voltar lá atrás, eu pensei em desistir porque achei o curso extremamente difícil. Naquela época, eu lembro que eu estava na metade do curso e eu falei, isso não é para mim. Eu peguei uma linguagem de programação na época que se chamava C#. Ela era pouco desenvolvida, pouco elaborada e tinham poucos profissionais que conheciam dela. E a gente não tinha essa internet que vocês têm hoje, que a gente pega o telefone e pesquisa o que é, para que serve. Não era assim, o conteúdo ainda era muito denso em sala de aula, nas bibliotecas de forma física. E então, naquele momento, na metade do curso de tecnologia, eu pensei em desistir. Mas aí eu conheci uma pessoa, um professor da universidade naquela época, e ele falou para mim, Stella, observa esse livro. E foi a partir do livro que ele me emprestou que eu percebi que tinha como eu desenvolver mais. Então, eu venci aquele primeiro obstáculo. Depois,
né? Pasmem vocês, hoje vocês chamam isso, acho que de bullying ou alguma outra coisa. Meninas na área da tecnologia, na minha época, elas eram raras. Então, depois de formada, eu só fazia parte de grupos masculinos. Então, eu era a única menina da TI do campus Bambuí, depois a única menina da TI no campus Piuí. Foi um desafio, não dentro das unidades organizacionais. Eu sempre fui muito bem aceita lá e muito bem aceita aqui. Mas eu sentia um preconceito muito grande quando eu era convidada para alguma palestra, principalmente quando eu era mais jovem. E aí eu ia discorrer, eu sempre falei sobre segurança computacional, sempre foi um assunto que eu gostei muito. E aí, às vezes, quando a gente abria para perguntas, umas perguntas maldosas, por exemplo, lá você é atendente de telefone? Então, o preconceito foi um dificultador quando eu estava fora da unidade, em outros locais. Mas ele não foi suficiente para me fazer pensar em desistir, não. Eu só ficava tentando descobrir, por exemplo, da próxima vez que eu for, como é que eu posso abordar melhor esse assunto para conter esses questionamentos. E tudo na vida da gente, vocês estão começando agora, vocês vão ver, vem devagar. Eu falo que as nossas vitórias, elas vêm de conta-gotas. E aí a gente começa a se firmar, tanto no local de trabalho quanto no mercado. Então, hoje eu tenho muito orgulho, por exemplo, eu estou numa fase que hoje eu já dou aula para vocês, sabendo que eu já ministrei aula para os pais de vocês, por exemplo, para um tio, para um primo, alguém que já está numa outra geração. Então, esses louros, eles vêm com o tempo. E é a parte mais gratificante que tem. Com quantos anos você começou assim? Porque a gente tem muito isso de, tipo, começar tarde, né? Tipo, já querer sair da escola e já começar na faculdade por medo de, tipo, não dar tempo e tal. Comecei tarde, em vista dos meus outros colegas. A maioria das pessoas que estudava comigo e que saiu para estudar, saiu tradicionalmente, terminou o terceiro com 18 e já foi para estudar. Eu tinha uma vida um pouco diferente financeiramente, né? Lá com a minha família, nós de origem muito humilde, simples, ainda era muito complicado, as universidades federais não eram tão acessíveis, e aí então, naquela época, todo mundo saiu com 18 anos e eu só fui para a graduação com quase 21. Se a gente for pensar nesse delay, né, de 3 anos, eu fui tarde. Mas nesse período, ele foi essencial, inclusive, para eu descobrir que eu queria era tecnologia. Porque foi nesse vácuo que eu tive a oportunidade de ser voluntária numa escolinha de informática e descobri que, na verdade, eu queria era tecnologia e não agrárias. Aí, o que eu fiz? Eu sabia que tinha um mercado que era competitivo. Então, mesmo estudando de noite e trabalhando de dia, eu puxei o maior número de disciplinas que vocês puderem imaginar. A graduação possibilita isso, diferente, né, do formato do técnico. Então, o meu curso tinha duração de 4 anos. Mesmo tendo entrado mais madura, digamos assim, eu consegui terminá-lo em 3. Então, assim, foram só ganhos, porque aí eu terminei em 3 anos, já prestei o primeiro concurso e tive a bênção de ter sido contemplada. Ao longo da sua carreira, você não pensou em tentar fazer a parte de agrárias também, não? Não, quando eu estava em Bambuí, tem umas histórias muito engraçadas, porque eu dava aula para os meninos da agronomia, zootecnia e agropecuária. Então, assim, tem até uma história engraçada que os alunos antigos lembram, teve um dia que fugiu um cavalo, né, enfim, lá do curso de agronomia, ninguém pegava o cavalo. Aí um dos professores que sabia que eu tinha, né, esse histórico rural e tudo, eu só chamando a Estelinha. Vocês tinham que ver a escola inteira saindo para ver eu pegar o cavalo. Mas, assim, virou só entretenimento, né? Durante muitos anos, lá em Bambuí também, eu participei daquelas corridas de cavalo, né? Que tem na arena, prova do tambor. Mas, assim, ficou só como um meio de distração, de compartilhamento de experiência. Mas pensar em fazer, aí eu já tinha perdido essa vontade, sabe? Eu acho que eu me dava por satisfeita de ser a professora de computação dos meninos da Agrárias. Eu acho que eu me satisfiz assim. E, Estela, qual conselho você daria se você pudesse conversar com a Estela de 20 anos, que estava ali passando por algumas dificuldades, com medo de acontecer alguma coisa? Se você hoje em dia pudesse dar um conselho para ela, o que você falaria? Tenha calma. Eu também já passei pela idade de vocês, eu também já passei por essa ansiedade, né? Quando eu vi todos os meus colegas saírem
para estudar, eu chorei muitas e muitas noites. Porque apesar de saber que a gente não tinha condições para que eu saísse naquele momento, mas me doía ver que todo mundo estava lá e eu estava literalmente na roça. Todo mundo tinha saído e eu não saía, e eu ia ficar lá até quando, né? Então, assim, se hoje eu me sentasse com a Estela de muitos e muitos anos atrás, eu teria dito para ela, tenha calma, porque tudo tem seu tempo. Hoje eu tenho essa consciência, né? Naquela época lá, quando eu vi todos os colegas saírem aos 18 anos, caramba, eu chorei muito. E hoje a gente tem muitas oportunidades, né? Só agarrar elas mesmo, né? Pois então, uma oportunidade dessas que vocês têm, né? Curso técnico, escola federal, não tinha isso na minha época. Tinha se a gente se deslocasse para muito longe. E naquela época a logística não era como hoje, a comunicação não era como hoje. Gente, eu entrei no curso de graduação de computação, sem computador e sem celular. Eu não tinha. E nós não tínhamos condição de comprar. Vocês têm noção do que é isso? Acho que é até difícil de vocês imaginarem, né? Porque hoje todo mundo tem o telefone, ele já é um mini computador. Todo mundo tem um computador, seja na escola, seja em casa. Eu não tinha isso. Era o ambiente do estudo à noite, e aí eu tinha que aproveitar ele lá, né, na graduação o máximo possível. E onde eu trabalhava, eu deixava de cumprir a hora de almoço completa para poder utilizar o computador do trabalho e então produzir o meu material de estudo. E assim, Estelinha, quando você finalmente viu que você ia conseguir estudar, que você saiu, como que você se sentiu? O que você pensou assim? Eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Eu tinha 3 blusas de uniforme. As 3 escritas a marca da escola, né? E na frente o nome do curso. Gente, eu não queria tirar aquilo nem ver. Aquilo era tudo. Toda hora que vocês me vissem, eu estava vestida com aquela camiseta. Porque a impressão era que eu tinha que mostrar assim para o mundo. Gente, eu cheguei aqui, sabe? A sensação era essa, assim, graças a Deus, cheguei no meu lugar. Então, assim, foi uma das melhores sensações que eu já tive na vida. Foi pensar que eu estava pisando dentro de uma instituição que ia garantir o meu diploma daquilo que eu esperava fazer para o resto da vida. Eu acho que só não supera, eu acho não, eu tenho certeza, só não supera o nascimento da Esther. Mas foi um momento extremamente, foi o divisor de águas da minha vida, foi ter ido para a graduação. Você teve ela quando você já tinha terminado a faculdade? E já estava velha de casa já. Eu terminei a faculdade, eu não era nem casada. E terminei em 2003, quase entrando em 2004. Concursei em 2004 e a Esther só veio, né, a maior bênção da minha vida que eu tenho, ela só veio em 2012. Então, assim, teve um tempo, né? E aí, depois, em seguida, veio a Clara, aos pouquinhos, né? Vinha para passear, vinha para passar férias, e aí ganhei a Clara como filha também. Então foi um desafio, assim, tipo, na faculdade ter... Não uma foi, filha. eu não experienciei, assim, Sim. a situação de ser mãe e estudante. Não, só agora, né, quando eu estou fazendo essas especializações, é que eu consigo sentir isso. Mas até o tamanho delas já me ajuda muito, porque elas já não dependem mais de mim. Então, a dificuldade de ser estudante e mãe com criança pequena, essa eu não tive. E assim, Estelinha, falando mais pela Clara, porque ela já tá mais velha, eu, por exemplo, é uma inspiração para mim você. Você acha que a Clara também se sente inspirada? E como você se sente sabendo que, assim, você serve de inspiração para muitas pessoas com a carreira que você tem? Eu acho que é um dos maiores presentes que eu tenho é escutar uma frase dessa. Porque eu acho que é realmente quando eu entendo que o que eu escolhi fez sentido na minha vida. Vou chorar. Porque você mudar a vida das pessoas, seja pelo simples fato delas olharem para a própria vida de forma diferente, já é fantástico. Então, eu me esforço muito para ser inspiração para as duas, é claro. Acredito que sim, né? Eu fico com dificuldade até para responder por elas, mas eu acredito que elas, pelo que elas demonstram, elas têm muito orgulho da mãe que elas têm e da profissional que eu sou aqui dentro do IEF. Mas aí, quando eu ouço você me dizer essa frase, para mim, lacrou, assim, com chave de ouro.
Porque ser a inspiração das outras pessoas é o que faz valer a pena a gente ser humano, antes de qualquer outra coisa. Eu vou chorar também. A gente fica até emocionado. Mas assim, Estelinha, você tem uma carreira admirável. Foi muito bom bater um papo com você aqui. É muito bom saber que você tem várias histórias para compartilhar. A gente fica feliz de ver uma pessoa que às vezes não tinha tanta oportunidade e hoje tem uma carreira sensacional, uma pessoa inspiração, uma professora incrível, uma profissional incrível. Muito obrigada por participar do podcast com a gente. A gente só tem a agradecer por ter você aqui com a gente. Eu que fico extremamente honrada, feliz. Diferente do que vocês possam achar, eu também estou nervosa, com borboletas no estômago, igualzinho vocês ficam lá na sala. Mas eu estou extremamente feliz. É muito bacana a gente poder compartilhar a trajetória da gente, né? Quase nunca a gente para falar sobre isso. E aí, quando é desse jeito aqui, recheado de emoção assim, a impressão que eu tenho é que parece que foi agora mesmo isso tudo que eu contei para vocês, né? E, na verdade, já tem mais de 20 anos. Então, eu fico muito agradecida, eu quero parabenizar vocês, né? E os professores que incentivam vocês a fazerem esse tipo de trabalho. Isso aqui é magnífico. Isso já é experiência de mercado de trabalho. Então, muito obrigada de coração, estou muito honrada de estar aqui com vocês. Vocês estão de parabéns. A gente agradece por ter vindo. Esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem. Obrigada.